Todos nós, eu, tu que estás aí desse lado, provavelmente em algum momento já te sentiste sozinho, eu já me senti sozinho em algum momento. Isto é algo que acontece com todos nós e é algo que pode ser perfeitamente normal. Alô, meu nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para mais um vídeo neste nosso canal. Como já viram pelo título deste vídeo, hoje vamos falar um pouco sobre solidão, sentirmos-nos sozinhos, tentar perceber o que é que pode ser normal, o que é que nós podemos fazer para percebermos se estamos num momento crónico desta solidão ou não. E no final deste vídeo vão poder colocar em prática essas dicas e perceber um pouco mais sobre o que significa a solidão. E esta questão de nós nos sentirmos sozinhos, como vos disse inicialmente, pode ser algo perfeitamente normal, algo que pode acontecer, por exemplo, quando vamos almoçar a algum sítio e não temos com quem nos sentar, ou, por exemplo, quando estão na cantina da escola, na cantina do trabalho e vão almoçar sozinhos, podem eventualmente experienciar este sentimento de se sentirem sozinhos. No entanto, quando eu digo que pode ser normal, é quando isto não é algo crónico. Em termos estatísticos, um dos dados mais recentes, por exemplo, do Reino Unido, sobre esta questão da solidão e quão é que isto impacta a população, foi verificado que mais ou menos entre os 18 e os 34 anos, 60% da população dizia que se sentia sozinha. E uma das questões que torna este tema mais interessante, principalmente na era em que nós vivemos, rodeados de tecnologia, em que estamos a um clique de comunicar com alguém, de mandar uma mensagem a alguém, de telefonar a alguém, torna todo este tema muito mais interessante, considerando que há uns anos atrás, aquilo que se diz, segundo alguns estudos, é que não havia tanto esta noção de que a solidão era algo crónico, não havia tanto esta queixa por parte da população. Algo que acontece muito nos dias de hoje, o que torna aqui um pouco contraditório o facto de nós termos um telemóvel à mão que nos permite comunicar com tantas pessoas ao mesmo tempo, mas por outro lado sentirmos muito sozinhos. E é importante nós também referirmos aqui que esta questão de nós dizermos que eu sinto-me sozinho ou aquela pessoa sente-se sozinha, isto é algo muito subjetivo, porque esta avaliação de o que é sentir-se sozinho é pessoal para cada um de nós, é particular para cada um de nós, portanto há que ter em consideração também que estamos a falar de um tema muito subjetivo e mais do que isso também é importante perceber que não é o dinheiro, não é a fama, não é a quantidade de amigos que nós temos, não é a quantidade de contactos que nós temos que nos vai impedir de experienciar esse sentimento. Portanto, não há aqui nada, digamos, extraordinário, como o dinheiro, por exemplo, que nos vai proteger disso mesmo. E para percebermos um pouco do quão importante é esta questão de estarmos em comunidade, de estarmos com alguém, isto vem há muitos anos atrás em que, por exemplo, não havia nada destas tecnologias e em que a sobrevivência dependia muito de nós estarmos, por exemplo, num grupo, de caçarmos nesse grupo. Isto estamos a falar de há muitos milhares de anos atrás, mas só para perceberem o quão importante sempre foi e o quão biológico é esta questão desta necessidade de comunicação, de sociabilidade. Isto é algo biológico, por isso é que é muito importante nós estarmos atentos a esta questão da solidão, até que ponto é que é crónica ou não, e percebermos que estas necessidades já vêm de há muitos anos atrás e que significavam esta tal questão da sobrevivência. Quando eu falo desta questão da sobrevivência, falo daquilo que foram os nossos ancestrais, em que na altura aquilo que poderia ser visto como uma ameaça seria o facto de estarem sozinhos, o facto de não se inserirem naquele que era o seu grupo, e por isso o nosso corpo, aquilo que fazia era desenvolver uma espécie de mecanismos protetores em que havia uma espécie de dor social, ou seja, que fazia com que nós nos preocupássemos em estar no grupo, em estar com os outros, para lá estar, mantermos a nossa sobrevivência. E claro que nós hoje em dia somos capazes de fazer coisas que era impensável há uns anos atrás. Nós mudamos de cidade, nós mudamos de escolas, nós vamos para países completamente diferentes. Nós somos expostos a isto mesmo, que é tentar procurar esta sociabilização e tentar procurar comunicar com o outro. E claro que tudo isto e outras questões que acabam por ser de alguma forma naturais podem nos levar a esta tal questão mais crónica. Por exemplo, acontece e muito nós chegarmos à idade adulta, termos imensas responsabilidades, termos que cuidar da casa, quem tem filhos tem que cuidar dos filhos, ou mesmo cuidar de outros familiares. Isto vai fazer com que, ao longo do tempo, vocês comecem a considerar como prioridades, por exemplo, estarem em casa, terem a casa arrumada, terem o jantar feito e não, por exemplo, estarem com os vossos amigos, irem tomar café com os vossos amigos. O que acontece é que, naturalmente, com o nosso crescimento, isto pode acontecer. E lá está, nós estamos a dizer que isto é mau ou que é bom,
é algo que pode perfeitamente acontecer e que é natural que aconteça. No entanto, o que acontece por vezes é que esta questão que acabaria por ser natural acaba por se tornar demasiado tóxica, no sentido em que vocês deixam de dedicar todo e qualquer tempo a questões sociais, até mesmo a estarem com a vossa família, e passam a estar muito isolados, passam a estar muito tempo em casa, até que chega um certo dia em que vocês acordam e realmente começam a pensar que não têm ninguém próximo com quem conversar, não têm ninguém próximo a quem telefonar, isto porque, apesar daquele padrão natural de alguma forma priorizarem outras coisas que pertencem à vossa vida adulta, isso acabou por se tornar num padrão mais tóxico e acabou por vos conduzir a esta solidão mais crónica. E é muito importante nós percebermos que esta questão, quando nós estamos a falar desta solidão crónica, traz-nos consequências para a nossa saúde, nós ficamos mais estressados. Existem também alguns estudos que correlacionam esta questão de sentirmos sozinhos com o envelhecermos mais rapidamente, portanto, existe aqui esta tal ausência de, imaginem, comunicação, de desenvolvimento de ideias, por exemplo, com os outros. Tudo isto pode conduzir a esta questão de um envelhecimento precoce. Há também estudos que associam a prevalência da doença de Alzheimer a pessoas que se sentem mais sozinhas, daí que, por exemplo, é muito importante que pessoas com mais idade, pessoas idosas, que tenham um acompanhamento, quer, por exemplo, de alguém de familiar, quer que estejam, sei lá, a fazer algumas atividades durante o seu dia, para prevenirem que, lá está, existe este desenvolvimento, por exemplo, da doença de Alzheimer, que está muito associada a esta solidão. E existe algo que acontece, associado a esta tal a solidão crónica, que vai estar associado às dicas que eu vos vou falar mais à frente, é que quando o nosso corpo, o nosso cérebro está nesse modo de sentir-se a solidão crónica, nós passamos a uma espécie de preservação de nós próprios, em que tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tem uma conotação negativa. Imaginem, vocês estão com alguém, essa pessoa faz um comentário que em nada tinha de negativo, mas como vocês já estão neste loop, digamos assim, neste ciclo vicioso, vocês vão interpretar isso como algo negativo, vão interpretar interações sociais como não sendo positivas para vocês, porque aquilo que está a acontecer é que o vosso corpo já está a associar essas interações ou esses momentos a algo que não é benéfico para vós. O que não é verdade, é uma distorção da vossa interpretação que está a acontecer quando vocês estão a experienciar a solidão crónica. Acontece muito com pessoas que estão a viver estes momentos em que, se estiverem a falar com alguém e essa pessoa faz uma determinada expressão, talvez uma expressão mais de confuso ou de interrogação, uma expressão mais duvidosa, aquilo que vai acontecer é que provavelmente essa expressão estava relacionada com algo totalmente alheio àquilo que é a pessoa em si, portanto a vocês, mas vocês vão interpretar isso como sendo que aquela pessoa está ou a duvidar de vocês, ou aquela pessoa não gosta de vocês. Vocês vão interpretar essa expressão facial com algo negativo. Isto acontece muito, existe muito esta distorção da interpretação de comunicação não verbal, por exemplo, da questão da face, em relação a este tipo de situações. Porque lá está, aquilo que está a acontecer é que o vosso cérebro, vocês, estão a interpretar o pior possível, estão a supor que as intenções daquela pessoa são todas elas negativas, que não têm benefício para vocês. E, portanto, existe, lá está, toda esta associação de que nada de positivo vai chegar daquele, por exemplo, daquele encontro social ou daquela conversa que vocês tiveram com aquela pessoa. Torna-se assim importante nós percebermos se realmente estamos a cair nesta questão de uma solidão mais crónica ou não, e podem começar por interpretar aquilo que são os vossos sentimentos, por exemplo, até que ponto é que quando vocês estão prestes a ter uma interação social, imaginem, até que ponto é que vocês se sentem tristes, até que ponto é que vocês se sentem tensos com essa situação e até que ponto é que mesmo vocês começam a encontrar desculpas para evitar essas interações sociais. No fundo, até que ponto é que vocês estão a arranjar formas de evitar qualquer tipo de interação social. E esta questão de vocês se aperceberem que estão a recusar, por exemplo, muitos convites, vocês provavelmente vão chegar a um ponto em que se apercebem que esses convites deixam de existir, porque claro está, aquilo que estava a acontecer era que todo e qualquer convite que vos era feito, vocês recusavam-no, e claro que as pessoas, e é aqui que vocês também têm que perceber que é normal, as pessoas vão deixar de o fazer porque vão esperar que a vossa resposta seja exatamente a mesma que foi anteriormente, que é não. E lembrem-se sempre que
Não existe nenhum truque mágico que nos faça curar de um dia para o outro. Portanto, claro que se vocês estiverem a experienciar este tipo de sentimentos e se verificarem que com as perguntas que eu vos vou fazer, até que ponto é que vocês desconfiam que estão a vivenciar uma solidão crónica, eu aconselho-vos realmente a procurarem ajuda profissional, porque lá está, não vai ser pelo facto de hoje vocês reconhecerem e amanhã tentarem fazer algum tipo de milagre, entre aspas, que isso vai fazer com que tudo passe e que tudo fique bem. É muito importante nós termos ajuda profissional para tentarmos encontrar as estratégias mais adequadas para cada um de nós. Vamos então ver que questões é que vocês podem fazer a vós mesmos para tentarem perceber um pouco mais sobre a solidão crónica. Imaginando que estiveram numa interação social recentemente, coloquem a questão: eu penso que esta interação social foi maioritariamente negativa? Ou será que a interação não teve nada de negativo, foi perfeitamente normal, foi perfeitamente até positiva? O que é que eu achei desta interação social? A segunda pergunta pode ser: qual é que era o tema que estava mais presente nesta interação social? Quais é que foram os assuntos que estiveram aqui presentes? O que é que a outra pessoa disse em concreto? O que é que eu pensei sobre o que a outra pessoa disse em concreto? Foi realmente algo negativo? Foi realmente algo positivo? Foi realmente algo neutro? Terceira pergunta: a outra pessoa disse alguma coisa super negativa, super má? A outra pessoa disse alguma coisa que foi muito má e foi contra mim? E depois temos algumas perguntas mais gerais que não têm que estar relacionadas com interações sociais recentes, que é, vocês, por exemplo, perguntarem-se: eu acredito que os outros à minha volta têm más intenções para comigo? Eu acredito que as pessoas, quando falam comigo, são negativas? Antes de eu conversar com alguém, antes de eu estar com alguém, eu já vou com uma pré-ideia, portanto, eu já vou com uma expectativa de que aquela comunicação vai ser negativa, eu já estou à espera que aquela pessoa tenha determinada reação menos positiva. O que é que eu penso antes de estar em determinada interação social? E uma outra pergunta será: quando eu quero estar com alguém, eu penso que eles não querem estar comigo? Eu penso que as pessoas não querem que eu esteja junto delas? E quando eu digo não, quando eu não participo em alguma atividade social, é porque eu no fundo tenho medo que venha magoada? É porque eu no fundo tenho medo que exista algo negativo? Até que ponto é que eu posso dar o benefício da dúvida e realmente ir em frente e estar nessa interação social? O que é que eu penso sobre isso? E quando eu estou a interagir com alguém, eu estou a interagir porque estou de alguma forma a reagir àquilo que eu acho que foi um ataque, àquilo que eu acho que foi uma crítica negativa. Como é que é o meu comportamento nessas interações sociais? E depois, outras questões que nos vão ajudar a fazer esta reestruturação, que é: eu consigo assumir que as pessoas não têm nada contra mim? Eu consigo mostrar-me que estou disponível e que estou vulnerável para a eventualidade de enfrentar algo que não é positivo? Eu estou disponível a dizer sim, eu estou disponível a aceitar novas interações sociais? E até que ponto é que eu estou disponível a abraçar novas oportunidades sociais? Estas são assim algumas das questões que vocês podem colocar a vós mesmos, fazerem esta reinterpretação daquelas que são as vossas respostas, pensarem outra vez sobre estas questões, terem em consideração que quando vocês estão a dar essas respostas é para vocês, que ninguém vai estar a julgar-vos, ninguém vai estar a ler se vocês estão a escrever. Façam isso sozinhos, façam-no num sítio em que vocês consigam realmente pensar sobre isso e estarem apenas só convosco e com os vossos pensamentos. E com isto, deixo-vos um desafio final, que é fazermos algo juntos depois deste vídeo. E o meu desafio é para que depois deste vídeo vocês tentem de alguma forma comunicar com alguém, seja uma mensagem, seja um telefonema, falarem com um familiar, mandar uma mensagem a um amigo, nem que seja um simples olá, tudo bem, como é que estás, como é que tem sido nos últimos tempos. Tentarem de alguma forma abraçar uma oportunidade, portanto, abraçarem uma nova oportunidade de comunicação e desafiarem-se a vocês mesmos a serem vocês a abrir esse canal de comunicação com alguém. E façam-no sem qualquer expectativas. Lembrem-se que nós não podemos controlar aquilo que o outro vai responder. O importante é que nós o façamos e sentimos que fomos capazes de o fazer. Agora, não pensem que o facto de, por exemplo, não receberem uma resposta ou essa pessoa não ter tido a resposta que vocês estavam à espera, não interpretem isso como sendo algo contra vocês. Nós não sabemos o que é que está a acontecer do outro lado. Imaginem que essa pessoa está muito ocupada e que até encontrou uns segundos para
vos responder só para vocês não ficarem sem resposta, mas foi se calhar assim uma resposta mais rápida, mas essa pessoa até se preocupou em responder-vos. Portanto, nós nunca sabemos o que é que está a passar do outro lado, por isso não vale a pena nós fazermos algum tipo de especulação quando nós não temos acesso à informação. E lembrem-se, nós podemos nos sentir sozinhos, não há problema nenhum em sentirmos sozinhos. Isto pode acontecer de vez em quando. Nós não temos que ter vergonha de dizer que sentimos-nos sozinhos de vez em quando. É normal, acontece com todos nós e cada um de nós vai experienciar essa questão da solidão da forma particular, de uma forma própria. Não esquecendo que é importante percebermos até que ponto é que já estamos a falar de algo crónico, que já afeta a nossa vida, e aí sim deveremos procurar ajuda para conseguirmos ultrapassar e sermos, como eu digo sempre, mais felizes. Espero que seja algo útil para vocês, que tirem bom proveito destas questões e, se quiserem, deixem nos comentários aqui em baixo até que ponto é que estas questões vos ajudaram a pensar em algo que vocês nunca tinham pensado antes e que realmente começaram-se a perceber de algumas questões que vocês podem encontrar soluções e melhorar a vossa interação social. Espero muito, mais uma vez, que vocês tenham gostado deste vídeo e eu desejo o resto de um bom dia. Tchau!